Babel ou Betel? Onde você está? Verso 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Dá uma olhadinha para cá um instante, irmãos. Os líderes dos povos ou do povo, a gente sabe que teve uma influência muito grande de Nimrod, que era neto de Noé. Eles vinham do seguinte contexto: havia tido o dilúvio e muitas pessoas, ou todas as pessoas, morreram, sucumbiram. Sempre que a terra e a humanidade passa por uma catástrofe, sempre aparecem pessoas trazendo soluções. Inclusive, o anticristo, acredita-se que quando ele aparecer, por que as pessoas darão crédito ao anticristo? Porque ele vai trazer uma solução para o mundo, para os conflitos, para as doenças, para os percalços, problemas financeiros que regem esse mundo. Então, normalmente as pessoas que apresentam soluções se dão muito crédito para elas. Eu me lembro que no estado do Rio de Janeiro, durante um bom tempo, algumas pessoas que criaram restaurante popular para matar a fome de quem tinha fome por apenas R$1, essas pessoas foram reeleitas várias vezes. É evidente que uma pessoa que apresenta solução para alguns problemas, ela acaba tendo credibilidade de toda a população. Nós vimos há pouco tempo um governo que trouxe solução para trazer estudo aos pobres e acabou trazendo a possibilidade de pobres voarem também de avião, e isso gerou um impacto social muito grande, de maneira que gerou uma credibilidade, e foi eleito, reeleito, e por 16 anos foi apresentado os seus candidatos e sempre eram eleitos, até que se descobriu que havia um aparelhamento do Estado, onde as verbas eram desviadas, apesar de fazer, e aí surgiu aquele slogan: rouba, mas faz. As pessoas gostam de pessoas que fazem, pessoas que solucionam, independente do caráter, independente do que elas representem, ainda que sejam presas, ainda que fique provado que elas participam de ilícitos, mas fazem. Rouba, mas fazem. E quando apresentaram o projeto da Torre de Babel, a sensação era exatamente aquela: havia tido uma destruição há pouco tempo. Quem traz resposta ao caos normalmente governa. E aí construíram-se agora numa planície a Torre de Babel, e queimaram tijolos, e foram levantando, e falaram assim: agora nós não precisaremos mais nos espalhar. Se acontecer um outro dilúvio, esse prédio ele vai ser das alturas do céu. Lá a água não nos alcança. E mais do que isso, nossos nomes serão célebres. Nós ficaremos famosos. Pare para você analisar uma coisa, irmãos. Aquilo que nasce no coração do homem normalmente representa Babel, ideias criativas,
ideias que solucionam problemas, só tem um problema, que isso não quer dizer que tenha aprovação de Deus. Existem pessoas que têm muitas ideias, mas existem ideias que acabam afrontando o próprio Deus. Porque Deus nos criou para sermos dependentes dele. Deus nos criou para ter um relacionamento conosco. E eles tiveram a excelente e brilhante ideia: vamos fazer uma torre. Nós ficaremos famosos. Nós seremos orgulhosos dos nossos trabalhos. Muito cuidado com as ideias maravilhosas. Existem pessoas que têm ideias mirabolantes, ideias excepcionais. Só tem um problema: Deus não está nesse negócio. Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado e fala assim: cuidado com as pessoas que têm ideias brilhantes. Pode ser que Deus não esteja nesse negócio. Isso é Babel. Escute, biblicamente e para os hebreus, a palavra Babel significa confusão. Eu até separei aqui para falar do significado para os irmãos. O significado da palavra Babel: confusão, mistura de língua, confusão de vozes, grande algazarra. Biblicamente falando, Babel significa confusão, só que tem um detalhe. Para os babilônicos, a palavra Babel significa porta de Deus, ou janela de Deus, algo semelhante a isto. Em outras palavras, já ouviu a expressão bíblica? Para os que se perdem, a fé, a palavra de Deus, é loucura. Mas para os que são salvos, a Bíblia diz que a palavra de Deus, a fé, é poder de Deus para os que creem. Amém? Guarde no seu coração: para os que estão perdidos, as ideias mirabolantes e que afrontam em muitos momentos a Deus, essas ideias podem representar resposta de Deus. Só que na verdade, às vezes essas ideias representam confusão. Uma pergunta: você conhece alguém que fez sociedade com o ímpio e achava que aquela ideia era maravilhosa e o fim foi terrível? A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas o fim deles é a morte. Eu me lembro de alguns conhecidos meus, que eu era do Parque Paulista, naquela época, e alguns conhecidos meus tiveram uma ideia maravilhosa: vamos montar uma associação de moradores e vamos criar uma empresa que vai prestar o serviço de transporte. Cláudia é dessa época? E tiveram uma ideia maravilhosa: cada um que tiver interesse vai dar o seu nome e nós conseguiremos empréstimo junto ao banco e compraremos vans e distribuiremos para todos. Nós vamos ficar ricos. Que ideia maravilhosa! Parque Paulista tinha à época aproximadamente 43 mil habitantes. São 43 mil pessoas para transportarmos diariamente, que é um local dormitório. Já havia uma estatística: as vans sairão daqui lotadas. Nós ficaremos ricos. E teve pessoas que compraram uma van, teve gente que comprou duas, teve gente que comprou três, teve gente que comprou quatro. E à medida que podiam, compraram. Só não contava com a astúcia de Satanás. As prestações eram altíssimas. E a ideia de que as vans sempre transitariam lotadas não aconteceu. As vans saíam vazias. E começou o desespero. Porque quando ela sai do ponto A até o ponto B, que era a central do Brasil, e ela vai vazia,
dependendo das circunstâncias, a viagem não paga nem o combustível. E começaram as dívidas, os prejuízos, logo pessoas abandonaram a ideia. Lembra que eu disse? Babel para os hebreus significa confusão. Confusão de línguas. E lá dentro aconteceu isso, as pessoas não se entendiam. Elas não se ajustavam, não se acertavam, a conta não fechava. E aí começaram as ações de execução e tomada das vans. Eles não contavam que em alguns momentos as vans eram roubadas. Teve gente que teve a van roubada. Só que a dívida, ela continua? Continua. Agora eu não tenho a van, mas eu tenho uma dívida. Cuidado com as ideias maravilhosas, porque elas podem não representar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas as ideias mirabolantes de Satanás, elas são Babel. Gera confusão, Fran. Às vezes o homem está solteiro e ele diz assim: eu preciso de arrumar uma varoa. Estou solteiro. E ele tem uma ideia maravilhosa. Vou frequentar ambientes onde tem varoas. Deixa eu contar uma coisa. Hoje, eu fui visitado por uma pessoa. Teve uma pessoa que esteve conversando, a gente estava conversando. E a pessoa disse assim pra gente. Estávamos trabalhando e conversando, não sei se o Wendel vai lembrar. Aí a pessoa disse assim: ah, não, eu prefiro ficar solteiro. Não quero casar, estou muito bem assim. Esse negócio de arranjar companheiro é uma prova da galáxia. Aí eu falei assim: olha, inclusive ontem nós fizemos aniversário de casamento, né? Obrigado, Nilo. Eu vou dar mais uma chance pro pessoal. Ontem nós fizemos aniversário de casamento, 19 anos. É porque nós temos 2 datas de casamento. Hã? Não, vou levar ela para jantar. Vou levar para jantar. É porque a flor murcha e cai, mas o amor permanece. Aonde? Dentro de nós. Sincero caminho. Viu? Aprendi. Semeando. Então, eu falei: olha, eu estou fazendo 19 anos de casado. 19 anos, né? Difícil? É, pô. É difícil. Só é difícil, é terrível. Uma luta, varão. É. Hã? Sim, pode acreditar, é muito difícil. Mas é bom? Maravilhoso. Tá louco. Ah, tem alguém assoviando aí tudo, ó. Aí, Hector. É isso aí. É uma bênção. Só que é luta, é difícil, né? Aí ela disse assim pra mim: pastor, eu já tive uma experiência, foi terrível. Eu falei assim: olha, deixa eu te contar uma coisa. Onde você vai buscar pode definir se você vai ser bem sucedido ou não. Às vezes a pessoa busca no lugar errado, né? A pessoa busca no lugar errado, é sério. Se eu fosse solteiro, eu buscaria no lugar certo. Nos lugares certos já é difícil. Imagine buscar nos lugares errados. Aí eu falei assim: me conta a tua história aí. Onde que você conheceu o fulano? Ah, pastor, fui num forró. No forró, pô. No forró a pessoa só quer o quê? Arrasta-pé, poeira e tal. Não quer compromisso. Hã? Numa rocha. O que acontece? A pessoa foi buscar um relacionamento em Babel. Confusão. Línguas estranhas. Confusão. Babel. A pessoa foi buscar um emprego ou um negócio. Aonde? Confusão em Babel. Babel é lugar de confusão. É lugar onde as coisas não se encaixam. Não dão certo. Amém, gente? Eu quero que isso fique claro para os irmãos. Leia comigo, por gentileza, o verso 4 novamente e continuaremos. Verso 4. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus.
Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Verso 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejavam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Verso 9. Por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Amém? Irmãos, foi o diabo que impediu que construísse Babel? Foi o Senhor. Tem ideias nossas que quem desfaz elas é o Senhor. Não, o diabo está atuando e esse negócio não está dando certo. Não é o diabo, foi o Senhor. Porque ele viu que o que você está fazendo está gerando confusão. Ou melhor, o que você criou vai gerar mais confusão ainda. Tem coisas que nós nos metemos a fazer ou inventamos que não é de Deus. Isso vai dar problema ao Merindo em algum momento. Eu sou do Senhor e a varoa não é do Senhor. Mas eu gosto tanto dele, ou eu gosto tanto dela. Eu estou enjoado de ver jovens fazendo isso. Julgo desigual. Esses dias teve um jovem que falou assim: poxa, pastor, eu estou começando um relacionamento. Aí eu falei: é sério? Que legal, hein? Tu estava encalhado um tempão, hein? Desencalhou. Eu falei: ô glória, aleluia. Aí eu virei e falei assim: vamos lá. Bora conversar, que eu me interessei pelo assunto. Primeira pergunta: ele é trabalhador? É muito trabalhador. Aleluia. Glória a Deus. Como gosta de trabalhar. Trabalha dia e noite para não ser pesado a ninguém. Puxa, aleluia. E aí? Ele é de casa, é de família? Não, é de família direitinho. Tá. Aí depois eu perguntei: mas é do Senhor? Ele serve o Senhor? Não serve o Senhor. Aí eu virei e falei assim: olha, eu tenho dúvida se Deus está nesse negócio ou não. Eu tenho dúvida se Deus está nesse negócio ou não. Falei: ó, de minha parte, eu acho que isso vai virar prova. É Babel. Mistura. Santo com profano. Água e óleo. Não dá para misturar. E outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Há pouco tempo eu fiz o divórcio de um casal. E aí eu falei assim: varoa, por que você está separando? Aí ela disse assim: pastor, deixa eu te contar a verdade. Todo domingo eu quero ir para a igreja. Ele está querendo ir para o forró. Como assim? É, pastor. Mas vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você foi casar com ele, você percebeu isso? Eu estava cego, eu gostava demais dele. Estava encalhado já há bastante tempo. E aí eu queria. Eu falei: olha, agora a coisa ficou séria. Não ouve a voz do pastor. Não ouve conselho de mãe e pai. Não ouve quem ama a Deus. Vai padecer, você vai ficar chorando. Um dia você quer ir para a igreja, ele quer ir para o forró. Você vai ficar nessa privação a vida toda se você casar com ele. A luta é grande, gente. Babel, tem ideias que são maravilhosas. Quer ver uma pessoa que teve uma ideia? A Bíblia diz que o Abraão recebeu uma promessa de Deus, que teria um filho, ele e a sua esposa. Só que a coisa não acontecia. O filho não vinha. E parecia que Sara era estéril.
Só que tinha uma promessa de Deus. Quando você não sabe o que fazer, sabe o que você deve fazer? Nada. Espera. Se você não sabe o que fazer, espera, fica em oração. Só que a mulher dele teve uma ideia maravilhosa. Amor, eu tô com uma ideia boa, amor. Aí ele disse, qual a sua ideia boa? Amor, a gente tem uma empregada que ela pode emprestar a barriga para você. Ele falou, olha, eu acho que ele já estava sendo meio tentado. Aí ele, olha, essa ideia realmente é de Deus, esse negócio. É quase um trisal, não é isso? Aí eu tive uma ideia boa. Eu vou emprestar a minha empregada. Ele falou, tá bom. Então vamos preparar tudo, vamos marcar um encontro. E nós teremos o nosso... Deus prometeu. Os homens bomba. Sabe o que aconteceu? Nasceu, sabe quem? Ismael. Até hoje, tem guerra de Israel com a Palestina, sabe por quê? Uma decisão errada. Ideia boa, Babel. Ideia maravilhosa, Babel. Vamos construir aqui Babel. Confusão. Tudo que você se mete que gera confusão é capaz de Deus ter impedido e às vezes a pessoa não percebe. Teve um caso que a Cris acompanhou junto comigo. A gente tinha uma vizinha. Escute isso aqui que envolve vocês aqui do Armato Xerém. Cris tinha uma vizinha. E ela estava se envolvendo com um rapaz que tinha problema com drogas. Ela estava se envolvendo com um rapaz que não gostava de trabalhar. E aí um dia a Cris convidou, a falecida mãe dela veio, né? Veio ao culto e trouxe ela. O culto ocorreu lá na varanda da Rosa. Sabe quem estava pregando no dia? Pastor Érico. Pastor Érico estava pregando na varanda da Rosa. Almerina estava lá no dia que o pastor Érico veio, que pregou na varanda da Rosa? Estava? Isso. Aí o pastor Érico pregando, ele foi usado por Deus e disse assim: Deus está falando para alguém aqui para não se envolver nisso, assim, porque Deus não está nesse negócio. E Deus te trouxe aqui. Vocês acreditam que a única vez que ela veio em Xerém foi aquela vez? Ela teve tantas ocasiões para vir na inauguração do templo, que foi uma bênção, tinha comida, lanche, louvores bacanas. Agora que a gente está numa outra etapa, num outro momento, ela foi na varanda no dia que a gente estava na prova, a luta foi grande, aquele dia foi terrível, mas Deus usou aquele dia para falar com ela. Sabe o que ela fez? Ela ouviu, mas não escutou. Tem diferença. Tem gente que ouve, mas não escuta. Quem ouve, guarda no coração, compreende. Deus está falando algo comigo. Hoje, Deus está me usando para falar algo com alguém. Foge desse projeto de Babel. Sai dessa sociedade de Babel. Deus não está nesse negócio. Cuidado com o que você está decidindo, que tem mistura. Deus é santo. Ele não permite mistura. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ela se envolveu, engravidou, a vida dela foi um caos. Teve que ir embora daí, foi embora durante o tempo, e a situação dela ficou muito delicada. Agora com o filho, ele não paga a pensão, ele não cuidou, a situação muito delicada. Se Deus estiver falando com você nesta noite, ouça, porque isso pode influenciar o teu futuro. Amém, gente? Foi Deus quem interrompeu Babel. Agora, por gentileza, abra a sua Bíblia. Gênesis capítulo 28, por favor. Gênesis capítulo 28. Lembre-se disso. Babel é uma ideia que nós temos na terra e queremos revestir da aparência como se fosse algo muito bom de Deus. Já Betel é algo que vem de Deus
e que não parece ser bom, é maravilhoso de Deus para nós. Amém? Leia comigo, capítulo 28, nós vamos fazer uma leitura a partir do versículo 10. Gênesis 28, versículo 10 em diante. Diz assim: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Dá uma olhadinha para mim rapidinho. Às vezes, quando você está na presença de Deus, tudo que você tem para debruçar a sua cabeça é uma pedra. Mas uma pedra na presença de Deus é melhor do que um travesseiro na presença de Satanás. Algo que você está vivenciando, passando, que parece ser muito difícil. Colocar a cabeça na pedra para dormir num lugar de incômodo pode ser a bênção de Deus sobre a tua vida. Ao passo que um travesseiro em Babel pode ser a tua perdição. Leia comigo o próximo versículo, 12. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra, o seu topo alçava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Guarde o que eu vou te dizer. O que é de Betel, o que vem de Betel, vai ligar você aqui na terra no céu. Nossa, gente, nessa hora era para você dar um glória bem forte. Eu vou repetir, vou te dar mais uma chance. O que é de Betel vai ligar você na terra a Deus nos céus. Pode aplaudir o Senhor? Aleluia, irmão. O que é de Babel pode ser construído e tentar chegar ao céu, mas não conecta, não liga. Mas Betel liga. Betel tem uma escada que te liga da terra nos céus. Amém? Leia comigo o próximo versículo, por favor. Versículo 13. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se lhe espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. O que é porta dos céus? Resposta de Deus é Betel. Ele disse: Deus estava nesse lugar, mas eu ainda não sabia. Vocês sabiam que tem muita gente que não sabe que Deus está em nosso meio? Sabia que tem muita gente que ainda não sabe que aqui é Betel, a casa de Deus? Existem muitas pessoas que ainda não sabem que na tua casa, lá é Betel, porque foi Deus quem te deu. Existem muitas pessoas que não sabem que os teus filhos foram gerados em Betel. Da parte de Deus você recebeu cada um dos teus filhos. Babel não, gente. Babel a gente improvisa tudo. Babel
Ele nasce às vezes no coração, na carne, na vontade e na força. Já viu aquelas coisas que as pessoas fazem muita força para acontecer? Babel. Betel não. Betel, Deus cuida de tudo. Acho que tem algum microfone ligado, Fran. Eu acho que o outro tá ligado também, não tá não? Dá uma olhadinha. Tá não? Betel representa a vontade de Deus. E muito interessante, irmãos. Porque o Senhor disse para ele que estaria com ele, falou com ele em sonho. Deus falou: eu estarei contigo. Não te deixarei até que o propósito se cumpra. Até que a promessa se cumpra. Eu estarei com vocês. Guarde, Betel significa casa de Deus. O melhor lugar para estarmos é na casa de Deus. Existem pessoas que querem estar nos lugares adaptados e acham que ali estão fazendo a vontade de Deus, mas estão fazendo a sua própria vontade. Cuide para que você não faça a sua própria vontade e ache que esteja fazendo a vontade de Deus. Esse é um dos maiores perigos que nós cometemos. A Bíblia diz que não faça aquilo que porventura seja do vosso querer. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Precisamos conhecer Betel e decidir habitar em Betel, morar em Betel. Os discípulos buscam Betel e não Babel. Em nossos dias, irmãos, muitas pessoas estão indo para Babel por causa do nome das pessoas célebres. Você viu o que eles falaram? Vamos construir o nosso nome e vai ficar famoso. Tem muita gente que vai para os lugares porque lá tem famosos. Quem vai pregar lá? O grande testemunhador, o grande pregador. Quem é que vai cantar lá? É um grande cantor. Quem vai estar lá naquele lugar? Olha, você nunca ouviu falar, de vez em quando as pessoas: pastor, você nunca ouviu falar do pastor fulano de tal? Olha, ele é muito famoso. Cuidado, que talvez você esteja tendo como referência Babel, mas aquilo que é de Deus, Betel, cresce como uma árvore, nasce. A obra de Deus, ela não é plantada, ela é nascida, nasce de maneira espontânea. Sabe como que começou a obra aqui em Xerém? Fui fazer uma visita para Almerinda, para o Aloísio e para Samila, Larissa e Fabiana. Estávamos acompanhados do irmão André. No morro aonde? Lugar conhecido? Não, Morro do Quiabo. No Morro do Quiabo. A casa lá tinha um varandão, um espaço, tinha ar-condicionado, tinha um bom lugar. Não, sabe o que tinha lá? Mato para todo lado, né, Almerinda? Um monte. Era um monte, lá onde vocês oram, no Monte do Quiabo. Era lá, foi lá que a igreja começou, no Monte do Quiabo. E hoje, 19 anos depois, nós estamos aqui. Betel não acaba na vontade do homem. Betel não se extingue, não termina pela vontade do homem. Babel acaba. Babel acaba na vontade do homem. Babel chega um dia que eles falam assim: olha, não dá mais para a gente construir. Criou confusão de línguas. Para Babel acabar, basta ter um problema. E pensa num lugar que costuma ter problema, é a igreja. Igreja é um lugar que tem muitos. Dá uma olhadinha para o seu irmão e diz assim: se você está aqui é porque você está em Betel. Porque se fosse Babel, você já tinha metido o pé. Né, Fran? Irmãos, e eu sei o que eu estou falando. Sabe quantos anos eu estou na caminhada? 34 anos de caminhada cristã. Nossa, às vezes contra a gente se levanta injúria, calúnia, difamação. O Código Penal todo. É sério? É não, Nilo?
Que eu saiba, só não tentaram me matar ainda. Que eu saiba, de repente até tentaram e eu não sei. Deus deu livramento. Ah não, tentaram. É sério. Teve uma vez que eu estava chegando, a igreja era ali na antiga Onília. E era no início de tudo, e acharam que eu era polícia. E tinha uns caras fazendo umas coisas erradas. E quando me viram encostar, correram, pegaram a arma. E aí o irmão André, que era da República, o André, irmão do Josué, o André falou, não, pô, tá doido, esse é o pastor da Ramá. Quase me mataram. Sem eu saber, só vim saber depois que ele se converteu. Se converteu com a gente, começou a caminhar com a gente, e aí me contou. Falou, olha, um dia, pastor, tem que te contar isso. Você encostou o carro, o pessoal pensou que você era policial, eles estavam usando drogas, e aí pegaram a arma, e aí de repente, quando eu olhei, eu falei, não, esse é o pastor da Ramá. Eu falei, amém, glória a Deus. Então pensa num lugar para ter problema, é igreja. Só que quando é Betel, não acaba. Pelo contrário, os problemas viram motivações e motivo de crescimento. Tiago capítulo 1 diz, tende por motivo de grande alegria, passardes por várias provações. Porque depois dessas provações, você vai ser aprovado. Amém? Quer ser aprovado? Os problemas que você passa em Betel. Em Babel não. Babel acontece os problemas e logo começa... O me disse, e assim, não, ó, então tá, então aquilo que eu dei eu vou levar embora. Olha, vamos resolver logo o nosso problema aqui, faz o seguinte, eu tô indo, tal, e acaba tudo e ali se extingue. Isso é Babel. Betel não. Betel eu entendo o propósito, eu fico firme, eu continuo. Pode ser que a gente tenha alguma divergência, mas nós continuamos, nós prosseguimos. Nós perseveramos, nós crescemos e amadurecemos. E um dia, essa escada onde os anjos sobem e descem, quando nós partirmos para a eternidade, subiremos nessa escada e chegaremos aos céus. E diremos, oh glória, diremos, valeu a pena. E ouviremos o Senhor dizer, vinde bendito de meu Pai, possuí a terra que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque eu vi que a tua força era pouca, mas você perseverou. Por isso que ele diz, tome a tua cruz e siga-me. Onde você está? Em Babel ou em Betel? Comunidade Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Ramá, sua família em Xerém.